Bem, nesse problema nós temos então uma situação de uma formiguinha andando por sobre um retângulo de dimensões 20 centímetros por 10 centímetros. Esse retângulo é o retângulo ABCD e a trajetória percorrida pela formiga é de A até D. Então, ela percorre nesse sentido aqui. O problema nos diz ainda que, após andar x centímetros, a formiga está em um ponto F do contorno deste retângulo. Então, essa situação em laranja aqui ilustra, né, um exemplo possível dessa situação. Após x centímetros, partindo de A, ela para num ponto F. A primeira pergunta do problema quer saber sobre o percurso total, então, da formiguinha de A até D. Bem, nota que nós temos 20 centímetros no primeiro, né, trecho, mais 10 centímetros no segundo trecho e 20 centímetros finalmente no último trecho. Então, nós temos um total de 20 mais 10 mais 20, totalizando, então, 50 centímetros. Para o item B, a gente quer saber, então, qual a área do triângulo ADF se x é igual a 22 centímetros. Então, notem que se x é 22 centímetros, a formiguinha já andou por todo lado AB e ainda avançou 2 centímetros sobre o lado BC. Então, a nossa situação vai ser mais ou menos isso aqui. O ponto F deve estar por aqui. E, portanto, o nosso triângulo deve ser uma coisa como essa aqui. Então, se eu quero saber a área deste triângulo, eu posso tomar como base o lado AD e a altura, né? Reparem que vai ser exatamente a dimensão maior do nosso retângulo, né? O lado maior do nosso retângulo, que é 20 centímetros. Então, eu tenho um triângulo de base AD, 10 centímetros, e a altura, neste caso, é 20 centímetros. Portanto, nós vamos ter a área igual a 10 vezes 20 dividido por 2. Isso me dá 200 dividido por 2 igual a 100 centímetros quadrados. O item C, então, está interessado em saber qual vai ser a área máxima para esse triângulo, né? Segundo as posições possíveis de F. Então, o que eu vou observar aqui é o seguinte. Quais são as possibilidades para F? Se F estiver sobre o lado BC, reparem que a altura vai ser sempre a mesma. Vai ser exatamente o lado AB, né? O mesmo comprimento do lado AB, que é 20 centímetros. Se o F estivesse sobre o lado AB, nós teríamos um triângulo invariavelmente de área menor, porque a altura também seria menor. Então, se eu comparar esses dois triângulos, reparem que eles têm a mesma base, mas aqui eu tenho uma altura menor do que aqui. E o mesmo aconteceria se eu pegasse qualquer ponto sobre o segmento CD. Eu teria a mesma base, né,
porém uma altura menor. Visto isso, então, fica claro que a maior área, ou a área máxima para esse triângulo ADF, vai ser justamente quando F estiver por sobre o lado BC. Então, nós temos que a área máxima é justamente os 100 centímetros quadrados que nós obtivemos no item anterior. Bem, gente, no item D, então, nós precisamos esboçar o gráfico no plano OXY da função que associa ao comprimento x a área do triângulo ADF. Vou começar observando, então, que o nosso x ele pode variar de 0 até 50. Né? Portanto, esse vai ser o nosso domínio da função. Isso significa que o gráfico, né, ele vai acontecer sobre este intervalo, entre 0 e 50. Observa ainda que nós vamos avaliar as três situações possíveis. Entre A e B, né? Ou seja, quando o ponto F estiver entre A e B, entre B e C, e por último, entre C e D. Eu vou começar pela situação intermediária aqui, já que foi o que a gente fez no item anterior. Reparem que se nós tivermos o ponto F sobre o lado BC, o que vai acontecer é que nós vamos ter um triângulo de base 10, que é a medida de AD, e altura 20, né, que corresponde então à medida de AB. Portanto, conforme já calculamos nos itens anteriores, a gente tem que, para qualquer posição entre B e C, a área do nosso triângulo vai ser 100 centímetros quadrados. Então, nós vamos ter a área de 100 quando o x varia entre 20 e 30 centímetros, que corresponde justamente a esse intervalo aqui. Isso significa que no nosso gráfico, entre 20 e 30, eu vou ter 100 de área. Então, nós vamos ter uma área constante entre o 20 e o 30. Agora, eu vou ver qual expressão, então, associada à área quando o x está neste intervalo. Se o x está neste intervalo aqui, isso significa que o meu ponto F é um ponto sobre o lado AB, o que vai acontecer é que a base do nosso triângulo permanece sendo o AD e a altura agora passa a ser o próprio x. De modo que eu vou ter, como área desse triângulo, o 10 correspondente ao lado AD, o x correspondente à altura, dividido por 2. Isso me dá 5x. Ou seja, se o x está entre 0 e 20, eu vou ter uma área associada dada por essa expressão, que corresponde a 5x. Então, quando o x está entre 0 e 20, a área associada vai ser dada por essa expressão, 5x. Só que isso aqui corresponde ao comportamento de uma reta. E reparem que se o x é 0, nós não temos triângulo, portanto, área 0. Se o x corresponde a 20, a área do triângulo passa a ser os mesmos 100. Então, eu tenho dois pontos conhecidos do gráfico que são
No x0, a área associada é 0. No x20, a área associada é 100. Né? Como o gráfico escrito neste intervalo deve ser uma reta, tendo 2 pontos conhecidos, eu sei que essa deve ser, então, a minha reta. Falta a gente avaliar, então, o comportamento no nosso último trecho. Né? Ou seja, se o nosso ponto F caísse sobre o lado CD. Então, eu preciso avaliar agora quem vem a ser a altura desse triângulo. Como é que eu posso expressar essa altura? Né? Reparem que eu tenho um triângulo retângulo, né? Invariavelmente, em função do nosso x. Observem que a base continua sendo a mesma, os 10. O percurso total era 50 e, portanto, essa altura aqui vem a ser o quê? Os 50 menos o x percorrido. Então, eu vou expressar como 50 menos x. Portanto, se o meu ponto F está entre C e D, a altura do triângulo, né, associado vai ser dada por 50 menos x. De modo que nós vamos ter como área desse triângulo a seguinte expressão: 10 da base vezes 50 menos x da altura, dividido por 2. 10 dividido por 2, 5, vezes 50 menos x, nós vamos ter 5 vezes 50, 250, menos 5x. Então, nós temos menos 5x mais 250. Isso aqui também corresponde ao comportamento de uma reta. Né? O coeficiente angular é negativo, portanto, deve ser uma reta decrescente. Além disso, eu observo com vocês o seguinte: se esse ponto estivesse aqui, nós teríamos um triângulo de área 100. Ou seja, quando o x é 30, né, a área associada é 100. Então, eu já conheço mais um ponto do nosso gráfico, que é esse aqui. Quando o x é 30, a área associada é 100. Quando o x é 50, esse ponto vem para aqui, o triângulo deixa de existir e, outra vez, eu tenho área 0. Então, eu tenho uma reta e 2 pontos conhecidos. Portanto, esse deve ser o gráfico, né, correspondente. A expressão, portanto, neste terceiro intervalo, vai ser menos 5x mais 250, quando o x varia entre 30 e 50. Então, aqui nós temos a representação gráfica e aqui a função definida por partes desta situação.